Livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 31 e 32. Diz a palavra do Senhor: Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Feche seus olhos, querido, vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Deus, muito obrigado, graças te damos pela bênção de poder abrir a tua palavra, meditar nela, falar dela, e saindo daqui podermos praticá-la no nosso dia a dia. Graças te damos pela liberdade que temos em nossa nação. Graças te damos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos e sermos chamados a pertencer à família bendita do Senhor. Graças te damos pelo privilégio de sermos trabalhadores na tua obra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos salvou, nos está transformando e já tem nos enviado para sermos agentes de transformação em outras vidas. Continua abençoando a família Água da Vida, e agora, Deus, que abrimos o teu livro, pedimos instrução do teu Espírito, para que possamos assimilar o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, porque entendemos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Assim nós pedimos a tua bênção para os irmãos que aqui estão e para toda a família Água da Vida, assim como para todos aqueles que estão cultuando conosco pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando os nossos sonhos não se realizam? É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa oportunidade. Você que está presente aqui e você também que está participando da sua casa, do culto da família Água da Vida. Todos nós temos sonhos. Quando a gente deixa de sonhar, a gente morreu e esqueceu de enterrar. Essa é a grande verdade. Nós temos sonhos, temos planos, temos projetos, e nós esperamos que eles aconteçam. Temos sonhos pessoais, temos sonhos familiares, temos sonhos para a igreja, temos sonhos para a nossa comunidade, temos sonhos para os nossos bens materiais, para a nossa casa, temos sonhos de viajar, temos sonhos profissionais, temos sonhos de formação acadêmica, enfim, todo ser humano sadio tem sonhos e espera que os sonhos se realizem. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não tem problema nenhum termos sonhos, planos, projetos, desejos. Só que também é a realidade, a dura realidade, por sinal, de que muitos desses sonhos não se tornam realidade. Muitas coisas que nós intentamos na vida não acontecem. Nem todos que querem formar uma família conseguirão se casar. Nem todo casal que quer ter filhos vão conseguir. Talvez a esposa não consiga engravidar, talvez a condição financeira não permita, enfim, contextos diversos. Nem todos que sonham em ter um bom emprego terão. Muitos, inclusive, se formam na faculdade, têm um diploma pendurado na parede, nunca conseguem se colocar na sua área. Muitos não conseguem se formar, muitos que têm um sonho de exercer, às vezes, até um ministério na igreja, de ser um pastor, um missionário, um presbítero, e às vezes isso nunca acontece. Por quê? Nós não estamos sozinhos nesse mundo, há muitas variantes da nossa existência. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos num sistema corrupto, pervertido, corrompido, nós lutamos contra o inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz que não dorme e dia e noite tenta frustrar nossos planos,
E principalmente nós estamos debaixo da vontade de Deus, que nem sempre é a nossa vontade. O profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 1, ele vai dizer: os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os seus. Então, às vezes, nós sonhamos, mas esse sonho não passa por aquilo que Deus projetou para nós. Então, queridos, nós vamos ter que lidar com isso, com a frustração dos planos. A questão é: como agiremos? O que faremos disso? Como será o nosso comportamento? Como ficará a nossa fé quando os nossos sonhos não se realizarem? E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse momento. Primeira coisa, nossos sonhos não se realizam quando nós desistimos deles, quando nós não os buscamos como deveríamos. Esse texto que nós lemos aqui no capítulo 11 de Gênesis, conta a história de um homem chamado Terá. Terá era pai de Abraão. Aqui no texto ainda Abrão, Deus mudou o nome dele posteriormente. O que o texto diz? Que Terá pegou sua família e partiu para ir à terra de Canaã. A terra de Canaã é bem familiar para nós, né? É a terra da promessa. Mas o que o texto diz? Eles foram até Harã, ou seja, no meio do caminho, e ficaram em Harã. E o mais triste veio no verso 32. Ele viveu 205 anos ao todo e morreu em Harã. Ele morreu na metade do caminho. Ele morreu sem chegar ao seu sonho, ao seu objetivo, aquilo que o moveu a sair da sua terra. Isso é frustrante. Por que uma pessoa sai com a sua família, deixando sua terra para trás, seus parentes, suas raízes, suas origens? Ele põe como meta chegar em determinado lugar, no entanto, ele para no meio do caminho, não prossegue e morre ali. Uma parada estratégica, às vezes, até é uma ferramenta de conquistar os sonhos. Às vezes, você tem que dar uma parada para depois recomeçar. Mas você morrer ali, sem atingir os seus sonhos, isso é muito frustrante. E o texto aqui não relata que tenha havido qualquer oposição, qualquer movimentação em contrário àquilo que ele queria fazer. Parece que foi algo dele mesmo. Talvez ele tenha chegado em Harã e prosperado, conseguiu terras, conseguiu um bom emprego. Talvez os filhos, arrumaram ali casamento e ele quis ficar por perto. Talvez ele tenha se cansado. Já estou chegando aqui, já está bom. Estou velho, minha saúde já não está lá essas coisas. Vamos ficar por aqui que está bom. Talvez ele tenha simplesmente desanimado. Não aguento mais. Está sendo muito penoso, muito trabalhoso chegar onde eu projetei. Tem um livro, inclusive, escrito, me parece que é do Max Lucado, que se chama Jamais Desista dos Seus Sonhos. Ainda que estejamos parados em Harã nesse momento, não significa que tenhamos que morrer em Harã. Se você não se casou até hoje, não quer dizer que você vai morrer sem casar. Se você não se formou até hoje, não quer dizer que você vai morrer sem se formar. Se você não arrumou aquele emprego dos sonhos até hoje, não significa que você vai morrer sem arrumar. Se você não viu sua família ainda estruturada da maneira como você sonhou, não significa que você vai morrer sem ver isso acontecer. Não desista dos seus sonhos. Se você é um sonhador, e eu acredito que você seja, você está vivo, e você é um crente, não desista. Às vezes a gente começa a construir e tem que parar, até que um dia você finca os ganchinhos da rede na coluna e deita, e você diz: construí minha casa. Nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, nem sempre é sem choro. Se aquilo é de Deus na minha vida, eu preciso perseverar. Então nós precisamos admitir que muitas vezes os nossos sonhos não se realizam porque nós desistimos deles. Pessoas que desistem do casamento muito rápido, muito fácil,
pais que desistem dos seus filhos muito rápido, muito fácil, funcionários que desistem dos seus empregos muito fácil, muito rápido, porque está demorando a crescer, crentes que desistem da sua igreja, do seu ministério muito rápido, porque está difícil ou não está desenvolvendo. Muitas vezes nós não chegamos na nossa Canaã, na nossa terra da promessa, porque nós desistimos. E às vezes ninguém tem culpa. Nosso problema. Nos acomodamos, nos contentamos, nos cansamos ou desanimamos. Enfim, desistimos dos nossos sonhos. E a primeira coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo: não desista dos seus sonhos. Se até nesse momento o seu sonho não se realizou, não desista dos seus sonhos. Se você olhar para a vida de Moisés, quando Deus chamou Moisés para fazer algo relevante, ele tinha 80 anos de idade. Ele ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no pasto, trabalhando para o seu sogro, e depois mais 40 anos conduzindo o povo de Deus pelo deserto, que era o projeto de Deus para a vida dele. Dizem que Moisés passou 40 anos tentando ser alguém, depois mais 40 descobrindo que não era ninguém, e depois mais 40 vendo o que Deus pode fazer com o ninguém. E muitas vezes é o nosso caso. Dá tempo ainda. Talvez tenhamos pouca gente aqui com mais de 80. Dá tempo. Talvez as coisas mais relevantes da tua vida ainda estejam para acontecer. Não desista dos teus sonhos. Em segundo lugar, às vezes o nosso sonho não se realiza porque as pessoas não colaboram. Vamos abrir aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 37, versículo 5. Porque, como os irmãos já devem ter ouvido dizer, ninguém é uma ilha. Nesse mundo nós não moramos sozinhos. E muitos dos nossos sonhos passam pela colaboração, pela cooperação de mais alguém. E às vezes esse alguém não quer cooperar. Seja o outro cônjuge, sejam os filhos, seja o chefe, seja o colega de trabalho, seja o vizinho, seja o professor. Às vezes a gente precisa que alguém coopere, a gente precisa que alguém invista, ou pelo menos a gente precisa que alguém não atrapalhe, para a gente poder chegar. E às vezes a gente não consegue isso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 5, aí nós temos a história de José. Diz assim: José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era um sonhador. Aqui ele teve 2 sonhos. Ele sonhou que saiu para buscar lenha com seus irmãos, e ele disse que em dado momento o feixe dele ficou em pé e os feixes de todos os seus irmãos se curvaram diante dele. Depois ele teve um outro sonho, que ele estava de pé, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele contou para os irmãos o odiaram. Ele contou para o pai deu uma bronca. Uma das coisas mais tristes, irmãos, é quando a gente tem um sonho e precisa de mais pessoas para sonhar com a gente, e as pessoas às vezes ficam aborrecidas com a gente, ou às vezes até nos repreendem. Mas a maioria delas ignoram solenemente. Pouca gente está interessada em nos ajudar a realizar nossos sonhos. Só que José é um sonhador. Ele não deixou de sonhar. O ódio dos seus irmãos chegou a tal ponto que eles o venderam como escravo para o Egito. Na verdade, queriam matar, mas o irmão mais velho conseguiu que só o julgassem dentro de um poço. E quando teve oportunidade, o vendeu. E ele foi levado por uma caravana de ismaelitas. Chegando no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Porque Deus era com José, ele era um sonhador, ele sonhava os sonhos de Deus. Jesus, incidentemente, ele foi comprado pelo chefe da guarda do faraó. E ele foi colocado para trabalhar na casa desse homem, e José fez um trabalho tão bom ali,
que esse homem deu a administração da sua casa toda para ele. Diz que o homem não sabia o que tinha na despensa e o que não tinha. José, um escravo, se tornou o homem de confiança desse alto funcionário do palácio. Porque ele disse: não é porque o meu sonho é ser o líder da minha família que eu agora vou deixar de servir se eu estou na condição de escravo. A gente não ouve muita gente falando: Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Aí quando tem um momento em que tem que trabalhar numa função subalterna, que tem que fazer um serviço ruim, a pessoa se recusa, que às vezes para subir tem que descer primeiro. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele, em tempo oportuno, os exaltará. José pensava consigo, eu creio, né? Se o meu sonho é de Deus, vai acontecer. Então eu estou aqui como escravo, eu vou ser o melhor escravo que existe aqui no Egito. E ele foi tão bom que ele se tornou o mordomo-chefe da casa do seu patrão. O inimigo fica feliz com isso? Não fica. O inimigo colocou lá um espírito lá de adultério na mulher de Potifar. A mulher começou a dar em cima de José, porque ele era bonito, era jovem. E José desviou dela de tudo quanto é jeito. Mas aí teve um dia que ela agarrou ele à força. Ele, não querendo trair o seu patrão, porque era íntegro, ele fugiu, e ela segurou a roupa e começou a gritar. Veio a polícia, prendeu José. 2 anos no calabouço, inocente. José desistiu dos seus sonhos? Ele disse: estou longe de alcançar meu sonho de ser o líder da minha família, mas eu estou preso, vou ser o melhor preso dessa cadeia. E o que aconteceu? O carcereiro botou ele como chefe dos presos. Porque os sonhos de Deus na vida da gente não morrem, não importa onde está. E dentro da cadeia ele continuou lidando com o sonho. Ali ele interpretou o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe. E os 2 sonhos que ele interpretou foi batata. O copeiro foi restituído a seu cargo e o padeiro foi executado. 2 anos preso. Até que um dia o próprio faraó, o rei do Egito, tem um sonho. Aquele sonho das 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. Ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro disse: faraó, lembrei agora. E ele tinha prometido para José que ia dar uma mão, né? José falou para ele: quando você sair, lembra de mim, que eu sou inocente aqui. E ele: deixa comigo. Quem aqui já ouviu isso? Pode deixar, não vou esquecer de você não, irmão. 2 anos. Aí o copeiro lembrou, né? Com certeza ali era a hora, né? Deus fez ele lembrar. E ele disse para o faraó: olha, eu tive preso com um rapaz que, olha, ele interpreta sonho. O faraó mandou chamar. A Bíblia diz que José foi se apresentar a faraó, interpretou o sonho. As 7 vacas magras seriam 7 anos de fome, as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura. Então ele disse para o faraó: olha, vem aí 7 anos de fartura, você junta tudo que você puder em celeiro, porque depois vem 7 anos de fome, vai ficar difícil no mundo inteiro. E com isso o Egito se tornou uma superpotência do agronegócio. E quem foi que faraó colocou para chefiar isso tudo? José. E José entendeu que Deus fez isso para que por meio dele se salvasse a vida de muita gente. Está lá em Gênesis 50. E o que aconteceu daqui a pouco lá em Gênesis? O pai, os irmãos, todo mundo se prostrando diante de José, porque ele agora era o rei de toda a terra. Ele era o primeiro-ministro do Egito, ele era uma autoridade reconhecida em todo o mundo. Nem sempre nossos sonhos se realizarão por aquele caminho que a gente projetou. Nem sempre é do jeito que a gente pensa. Mas, irmãos, quando a gente menos espera, a gente está lá. Quando a gente menos espera, os nossos sonhos se realizam. Ainda que as pessoas não cooperem. Os irmãos não cooperaram, os pais não cooperaram, a mulher de Potifar não cooperou, o copeiro-chefe que prometeu não cooperou, mas Deus cooperou. E quando foi a hora, Deus deu a ele a revelação do sonho de Faraó. E com isso, aquilo que ele sonhou desde menino,
aconteceu. Então, querido, se você percebe que tem alguém no seu caminho em direção à realização dos seus sonhos, você não pode desistir. Porque quando é de Deus, vai acontecer mesmo se eles não cooperarem. Seria muito bom se eles cooperassem, não é? Seria muito bom se eles cooperassem, mas às vezes as pessoas não cooperam. A verdade é que, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele oferece oportunidade para nós. Se nós não quisermos, Ele vai oferecer para outro. Vai acontecer. Esse texto de Esther 4,14 é aquela história em que o tio dela vai dizer: olha, o nosso povo está ameaçado de morte, nós vamos ser extintos. E você é a rainha aí, eu queria que você fosse lá e falasse com o rei, para ele poupar a vida da gente. Esther falou: eu não posso, porque depois do que Vasti fez, se uma rainha entrar na sala do rei sem ser chamada, é executada na hora. Então eu não posso entrar. Aí sabe o que Mordecai falou para ela? Olha, se você se recusar a nos ajudar, Deus vai levantar socorro e livramento de outro jeito. Mas você e a casa do seu pai vão arcar com as consequências. E quem sabe se não foi exatamente para esse momento que você foi colocado aí. Aí a ficha caiu. Aí Esther falou: vou falar com o rei, se eu morrer, morri. Às vezes a gente fica meio lesado com a posição que a gente está, com os bens que a gente tem, com o nome que a gente conseguiu, e fica meio alheio às coisas que estão acontecendo. Mas a verdade é que se eu não cooperar, Deus vai levantar outro, e eu vou arcar com as consequências. Se as pessoas não cooperarem com a realização dos sonhos de Deus na minha vida, Deus vai arrumar outro jeito. E Deus tem muito jeito. Se as pessoas não me derem comida, por exemplo, Deus pode mandar pelos urubus, Deus pode mandar pelo anjo, Deus pode mandar por uma viúva pobre. Olha a vida de Elias aí. A provisão de Deus é ilimitada. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós sabemos disso. Então não fica com raiva das pessoas, não vai querer derrubar aquela pessoa que está na sua frente para ver se entra outra e você então consegue passar, ou você mesmo querer tomar o lugar da outra por meios escusos. Não. Se você tem no seu coração um sonho, vai acontecer, e Deus não escreve certo por linhas tortas. Não precisa fazer nada errado, não. Agora, se você ainda não chegou lá onde você sonha, seja uma bênção onde você está. Seja uma bênção em Harã. Só não morra em Harã. Seja uma bênção dentro do poço. Seja uma bênção na casa do seu patrão. Seja uma bênção dentro da cadeia. Seja uma bênção lá onde você está, na repartição pública, no chão da fábrica. Onde você estiver, ainda que não seja ali o seu sonho, mas se você agir bem, com certeza, Deus vai fazer se cumprir os sonhos dele na tua vida. Em terceiro lugar, nossos sonhos não se realizam quando Deus tem outros planos. Aí, meus queridos, como diz o outro, né, sinto muito, mas lamento. Aí, pode ter certeza que Deus está certo, nós estamos errados. Vamos abrir no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículos de 6 a 8. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Irmãos, esses porém de Deus, esses mas de Deus, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eu tenho a intenção no meu coração, eu tenho o sonho, eu tenho o plano, eu tenho o projeto, mas vem a palavra do Senhor e diz: não, eu tenho outros planos. Não é você que vai construir a casa, Davi, é o seu filho Salomão.
E isso, irmãos, não é fácil de lidar. Quando nós temos sonhos, e Davi tinha o sonho, tanto que ele junta o material. Você lê no capítulo 22 aí que ele faz toda a compra do material de construção, né? Ele queria mesmo edificar uma casa. Só que aos olhos de Deus, esse não era um projeto que ele seria capaz de realizar. Davi foi um homem de guerra. Davi não teve paz no seu reino, e a gente sabe por quê. Foi uma das consequências do seu grande erro na vida. E aqui está a consequência. Irmãos, isso é muito difícil da gente lidar. Quando nós temos sonhos, mas Deus tem outros planos. Eu tenho no meu coração que eu vou me casar, agora em maio, que é o mês das noivas, mas vem uma doença, vem um acidente, vem um rompimento, e o casamento não acontece. Como é que a gente lida com isso? Eu tenho a intenção de sair com a minha família, nós vamos viajar, nós vamos para aquela cidade que sempre sonhamos, juntamos dinheiro, anos para chegar lá. Quando chega às vésperas da viagem, vem um desemprego, vem uma pandemia, vem uma enfermidade, ou na estrada mesmo, aquele acidente de carro, muitas vezes fatal. Como é que a gente lida com isso? Eu tenho no meu coração que eu vou aposentar, em 2024 eu aposento, está no meu coração, mas Deus às vezes vem, não, eu tenho outros planos para você. Como é que a gente lida com isso? É essa hora o momento da fé, é essa hora de saber com quem nós estamos lidando e a quem nós servimos. É muito difícil lidar com aquelas coisas que não dependem de nós, não dependem das pessoas, que está nas mãos de Deus. Eu tenho planos, mas eu só estou vivo porque Deus quer. Lá em Atos 17, a partir do verso 24, é Deus quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Eu tenho saúde porque Deus quer. Eu tenho inteligência porque Deus quer. Por isso que é muito bom a gente já admitir, quanto mais cedo melhor, que nós não estamos no controle de nada. Não podemos fazer nada para o sol nascer, para o sol se pôr, para chover. Nós não podemos fazer nada para essas, talvez, milhares de veias, células, órgãos, sistemas que nós temos no organismo funcionem. Não está em nossas mãos. A gente vive. As pessoas tomam decisões por nós. O mundo jaz no maligno, é um sistema miserável que nos arrasta. E se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está fazendo igualzinho, explorando do mesmo jeito que fomos explorados um dia. O inimigo está aí, como diz um livro que eu tenho lá, né? Satã está vivo e ativo no planeta Terra. Eita, mas é verdade. Satanás só vai ser amarrado no milênio. O mundo jaz no maligno, está na Bíblia. E ele não dorme. É dia e noite ele bolando um jeito de destruir a nossa vida. João 10:10 vai dizer, ele veio para roubar, matar e destruir. Nós não estamos no controle, irmãos. Pode tirar da ideia esse pensamento. Para os nossos sonhos acontecerem, depende de nós, claro, eu preciso sonhar e eu preciso ir atrás dos meus sonhos, mas vai passar pela vontade de muitas pessoas, que muitas vezes não querem colaborar, e principalmente vai depender da ação de Deus sobre nós, fazendo os milagres que nós precisamos, abrindo as portas que nós não temos condição de abrir. Quem mais, além de Deus, poderia tirar José daquele cárcere e botar no trono do Egito? Impossível.
Tem coisas que só Deus pode fazer. Meu filho, eu tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor. Quantos sonhos, quantos planos, quantas intenções, quantos desejos que nós temos para nós, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa casa, para a nossa vida profissional, para a nossa formação. Porém, o que diz a palavra do Senhor? O coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra pertence ao Senhor. No livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, está escrito: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó falando com Deus. O que fazer quando nossos sonhos não se realizam? A primeira coisa que nós precisamos entender é que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Precisamos admitir, aceitar, reconhecer que muitos dos nossos sonhos não vão se realizar. E muitos deles, porque não é a vontade de Deus para a nossa vida, é sonho nosso. Às vezes não se realiza por minha própria culpa, porque eu sonho, mas não ajo. Às vezes não acontece porque outras pessoas não colaboram. Mas eu diria, ao final de tudo, irmãos, eles só não se realizam quando Deus não quer. Porque os sonhos de Deus sobre a nossa vida, todos vão se cumprir. Ué. Por quê? Na minha Bíblia está escrito assim, não sei na sua. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus queria formar um povo especial e exclusivo e colocar na terra de Canaã. Ele fez isso? Não foi com Terá, mas foi com Abraão, filho dele. Os irmãos de José, os pais, a mulher de Potifar, ninguém quis cooperar. Eu pergunto, os sonhos de José se realizaram? Se realizaram, porque era o plano de Deus. Então, aí ninguém cooperou, mas Deus colocou ele lá. Isso que Deus fala para Davi é algo forte, mas é verdadeiro. Nós temos nossos planos, mas Deus tem os deles. Talvez o maior desafio nosso, ao invés de ficarmos sonhando, é procurar orar mais a Deus, sondar o coração de Deus para saber quais são os sonhos dele para a nossa vida. Porque é a maneira da gente não se frustrar. Se nós sonharmos os sonhos de Deus, como diz o jovem, já é. Não tem como dar errado. Agora, se nós insistirmos e temos os nossos sonhos, sem procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que Paulo escrevendo aos Romanos diz, ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso garantir para vocês, irmãos, o que Deus tem sonhado para você é muito melhor do que você mesmo sonha para você. Pode ser que esse sonho de Deus na tua vida nem tenha passado ainda pela sua cabeça, porque você está focado num sonho que você tem, mas eu posso te garantir que Deus nos projetou para cumprir os sonhos dele em nossa vida. Então nós temos todos os componentes, não tem como dar errado. Mas às vezes o meu sonho é fazer uma coisa que Deus não me projetou para fazer. Aí a frustração não é certa. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Então o que fazer quando meus sonhos não se realizam? Primeiro eu preciso admitir que não depende só de mim. Tudo que eu preciso é saber, essa é a vontade de Deus para a minha vida? Sim, beleza. Segundo, eu estou me colocando na posição para que Deus realize esse sonho em mim? Se for sim para as duas perguntas, não tem como dar errado. Nós viveremos os sonhos de Deus em nossas vidas. Eu quero terminar lendo a letra de um cântico, que eu gosto muito, é uma música do Sérgio Lopes, Sonhos.
Eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que o novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos. Como qualquer outro homem, eu quero ser feliz. Mas os sonhos que eu tiver, eu sei que posso realizar, porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvidas, também posso ter, porque sou fraco, sou barro, sou pequeno. Mas os sonhos que eu tiver, eu sei que eu posso realizar, porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz. Quem nunca teve um sonho para sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar, perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda a sua fé é só uma questão de tempo. Nunca aconteceu de Deus desapontar um filho seu. Vamos colocar de pé, queridos?